Olá, eu sou a Anabela do Senhor do Dinheiro e eu hoje venho-te falar porque é que as pessoas fazem dívidas e dar-te algumas dívidas para você não cometer os mesmos erros. Então, vem comigo! Bom, antes de eu te falar porque é que as pessoas fazem dívidas e te dar algumas dicas para você não cometer os mesmos erros, te peço para te inscrever no nosso canal e deixar o like se gostar deste vídeo. Se tiver alguma dúvida, não esquece de deixar aí nos comentários que eu vou ler e responder a todas as perguntas. O primeiro motivo porque as pessoas fazem dívidas está relacionado com um padrão de comportamento, seja porque têm um padrão de vida bastante acima daquele que podem pagar ou porque têm um padrão de comportamento que não lhes permite gerenciar bem as suas contas. São pessoas que fazem ou compras compulsivas ou que não se planejam. Sobre o padrão de comportamento é bem extenso e eu vou dedicar um vídeo só para isso. Vamos falar de coisas mais genéricas hoje para começar a falar desta sequência de vídeos sobre dívidas. O grande motivo porque as pessoas fazem dívidas está relacionado com os imprevistos. Todas as pessoas que fazem dívidas não saem um dia de casa a dizer eu vou fazer aí umas dívidas e depois um dia eu dou um jeito de pagar. Não é assim que funcionam as coisas. Normalmente surgem imprevistos que normalmente estão associados a grandes urgências e as pessoas precisam de fazer alguma dívida. Então, para resolver esta situação, você já sabe, a solução é sempre ter uma reserva de emergência. Se você ainda não tem reserva de emergência, eu vou deixar um vídeo aí embaixo sobre reserva de emergência, como montar, onde investir. Comece devagar, mas tenha a sua reserva de emergência. Eu vi isso nos meus alunos que eu acompanho na mentoria. Quando eu vou entender de onde vieram essas dívidas, surge sempre de um imprevisto que aconteceu e a pessoa teve que associar o cartão de crédito, de algo que queria fazer ou teve que fazer e teve que pedir um empréstimo. Então, tudo isso está relacionado com a falta de reserva de emergência. É um tema muito batido, mas a maioria das pessoas ainda não tem a sua reserva de emergência. Então, monte a sua reserva de emergência. O segundo motivo porque as pessoas fazem dívidas, em especial a partir de determinada idade, é porque não se planejaram para a sua velhice e sim, envelhecer é mais caro. Tem outro tipo de cuidados que precisa de ter. Então, os planos de saúde para quem os tem ficam mais caros, têm mais medicamentos, têm mais necessidade de recorrer a médico. Então, as pessoas não se planejaram para a sua aposentadoria, seja uma aposentadoria privada, seja através de instituições privadas ou através dos seus investimentos, ou seja a aposentadoria do governo, que já sabemos que nunca vai cobrir as nossas despesas. Então, as pessoas não se prepararam ou não alinharam bem, não calcularam bem as contas e envelhecer é muito mais caro do que aquilo que a gente está hoje calculando. Então, comece a se preparar para a sua aposentadoria, para a sua velhice. Comece a investir, mesmo que pouco, comece a investir, que no futuro, lá à frente, esse dinheiro vai lhe ser muito útil. Só os R$1000 de aposentadoria não vão pagar as suas contas. Eu vou deixar também um vídeo sobre como investir com pouco dinheiro para você se motivar e começar hoje mesmo com pouco. E o terceiro motivo, e é um grande imprevisto que a gente não estava contando e que nos últimos 2 anos, infelizmente, foi mais frequente do que a média, tem a ver com a nossa própria morte ou a dos nossos familiares. As pessoas não se previnem para isso, a gente não consegue prevenir-nos para a morte, na maioria das situações, mas a gente sabe que
tudo isso tem um custo esse que é arcado depois pela família que fica. Então, se essa é uma preocupação sua, tem planos que você, alguns são bastante baratos até, em que você consegue depois tirar essa despesa da sua família. Se você é filho, se você é sobrinho de alguém mais idoso, questione se ele tem esse plano, como é que a pessoa está se preparando para a sua própria morte. Eu sei que é um tema muito difícil de falar, incluindo uns meses atrás, eu liguei para a minha advogada para fazer o testamento, eu queria fazer o testamento, eu queria colocar ali algumas cláusulas, e a advogada me disse: Anabela, é muito raro alguém da sua idade, e olha que eu já não sou nova, estar preocupada em fazer um testamento. Não se fala muito em morte aqui no Brasil. E é uma pena, porque realmente a morte tem custos, tem despesas para quem fica, e depois também, no caso de heranças, as pessoas têm que garantir que os seus bens vão mais rapidamente e mais facilmente e com o menor número de impostos legais para os seus herdeiros. Então, neste caso que estamos a falar especificamente de dívidas, garanta que os que estão à sua volta, em especial se estão numa determinada idade, se eles estão precavidos, se têm um plano B, ou se de um dia para o outro você vai ter de fazer uma dívida aí para pagar determinadas despesas de familiares que são muito próximos, porque aí são as duas dores, a grande de perder alguém e depois a consequência de ficar com mais uma dívida. O outro motivo por que as pessoas fazem dívidas é naturalmente a falta de planejamento. É difícil a gente fazer um planejamento? Bom, talvez seja difícil fazer no início, quando a gente ainda não tem prática. Daí que a gente pode sempre recorrer a alguém com mais experiência, a uma mentoria, e depois é só continuar a fazer aquilo que nos foi ensinado, previamente estabelecido. Também te vou deixar aí um vídeo em baixo sobre como eu faço o planejamento e inclusive partilhar com vocês a minha planilha do meu próprio planejamento. Pode ser difícil fazer um planejamento no início, até pode ser difícil, mas garanto-vos que é muito mais caro a ausência de qualquer tipo de planejamento. Então, por muito difícil que possa parecer no início, e vos garanto, não é assim tão complicado, mas por muito difícil e assustador que possa parecer no início, é muito mais caro não fazer um planejamento. Eu vou-vos dar 3 exemplos de situações em que algumas pessoas não se planejam e que estão já devidamente, a gente já sabe que elas vão acontecer. A primeira é os aniversários, quando a gente quer fazer uma festa para uma criança, por exemplo, e acha que quer fazer uma festa um pouquinho maior, algumas pessoas acham que vão começar só por fazer uma festa menor e à última da hora passam para fazer uma festa maior e de repente as despesas aumentam, ou não começam a procurar as soluções para essa festa com mais antecedência e naturalmente que a um preço menor. A segunda situação que eu vejo que algumas pessoas não se planejam é nas férias. As pessoas já sabem que têm férias todo o ano naquele mês, por exemplo, julho, e em maio, na melhor das hipóteses, começam a preparar as suas férias. Quando tem 2 riscos. Primeiro, comprado com mais antecedência, tem mais promoção, acaba por ter algumas oportunidades muito melhores. E a segunda é que se a pessoa não se planejou, eventualmente também não conseguiu poupar algum dinheiro para gastar nessas férias. E, na sequência, vai acabar por recorrer ao cartão de crédito e depois, quando vier das férias, logo dá um jeito para pagar o cartão de crédito. E a terceira situação que eu vejo que algumas pessoas não se planejam é na compra de
prendas, presentes, por exemplo, no Natal. Vai tudo na última da hora porque a gente diz que não tem tempo, mas acaba por comprar as coisas mais caras e, naturalmente, mais escolhidas. Enquanto que as pessoas podem ir comprando a pouco e pouco, então não sei com que antecedência, depende do número que você tem que comprar, mas garantidamente se chega ao Natal e se é costume na sua família fazer festas e trocar presentes, então se planeje com antecedência, faça um orçamento e cumpra o orçamento e tente comprar com antecedência, até talvez encomendar pela internet, onde algumas situações são muito mais baratas, dá tempo para trocar se você não gostar. Então, se planeje e faça compras com antecedência. Para terminar este tema em que eu vos expliquei porque é que algumas pessoas fazem dívidas e, para resumir, padrão de comportamento, que é um tema muito extenso, que está relacionado ou com compulsões ou com padrão de vida, e sobre esse em específico eu vou fazer um vídeo com muito mais detalhe. Depois, imprevistos e finalmente, a falta de planejamento, eu trago 2 pontos importantes para você refletir. Primeiro, volto a reforçar, reserva de emergência. Reserva de emergência é o oxigênio. Se você não tem uma reserva de emergência, você está a caminho de fazer uma dívida, porque ao mínimo imprevisto que apareça, você vai ter de recorrer ao cartão de crédito, vai ter de recorrer a financiamentos e não tem esse dinheiro para o pagar. Depois vai dar um jeito? Provavelmente sim, mas também a que custo? Repare, ninguém empresta dinheiro de graça, então você vai pagar juros, ou seja, vai sim perder dinheiro. E depois, com que risco? Porque se você se planeja para pagar uma parcela de algum financiamento que você fez para cobrir um imprevisto, se você perder o emprego, fica numa situação muito mais sensível. Então, construa a sua reserva de emergência, ou rápido ou devagar, ao seu ritmo, mas construa a sua reserva de emergência. E o segundo ponto muito importante, que não tem a ver com finanças, mas que a nossa vida está tudo relacionado, é: tenha cuidado e cuide da sua saúde. Se puder, tenha um plano de saúde, tenha um plano B para os seus problemas de saúde e cuide muito da sua saúde mental e da sua saúde física, porque vai lhe permitir ter uma velhice mais económica, porque a maioria das despesas das pessoas mais idosas está relacionadas com a sua saúde. Então, hoje, se você é mais novo, poupe para amanhã e trate da sua saúde para amanhã. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu depois respondo. Nos vemos no próximo vídeo.